Nos livros Harry Potter, um anagrama de nome do personagem Tom Marvolo Ridley gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Então aqui eu preciso ter alguns conhecimentos. O que é um anagrama? Um anagrama é a combinação de, no caso aqui, letras, né? Ou pode ser números, de forma que vai alterando as letras e os números dentro dos quadradinhos aqui. Então, olha, primeira coisa. Quantos quadradinhos tem I am Potter? Sem considerar o espaço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou fazer aqui 9 quadradinhos. Num anagrama normal, se esse anagrama aqui tivesse as letras todas diferentes, um anagrama com letras diferentes é n fatorial, onde n é o número de letras. Tá? Se eu tivesse I am Potter sem considerar esse T, uma letra qualquer, como tem 9, a quantidade de anagramas aqui seria 9 fatorial. Muito bem. Mas daí já tem uma restrição, porque eu tenho 2 T's. Quando eu tenho letras diferentes, o anagrama muda a fórmula. Não é mais A igual a N fatorial. Seria A igual ao N fatorial dividido pelo número de letras aqui iguais, vamos chamar de I fatorial. Então, se eu fizesse o I am Potter aqui, ia ter 9 fatorial por 2 fatorial, ia diminuir. Por que ia diminuir? Porque os 2 T's aqui no 4 e 5 e o T no 5 e o 4 dá no mesmo, né? Se eu estivesse começando com T e T e no outro T e T, daria no mesmo. Por isso que eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque tem duas letras iguais. E como o anagrama não conta. Muito bem. Só que eu tenho mais restrição. O que ele diz? Ele diz que o espaçamento das consoantes, né? Quer dizer, intercalado, consoante com vogal. Deixa eu pegar uma qualquer. Olha, I am Potter. Vou colocar uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou pôr o I aqui, o A aqui, o O aqui, porque I am Potter falta o E. E o E aqui. Agora eu vou colocar as consoantes, né? Então, vou colocar um M, um P, um M, um P, estou dando um exemplo. Um T, o R. Olha, vou ter que colocar um T de novo. Não deu certo, né? A restrição. Por quê? Porque aqui ficou duas consoantes juntas. Nossa, e agora? Por que aconteceu isso? Veja. Em termos de vogais, eu tenho 1, 2,
3, 4. 4 vogais. Consoantes eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 consoantes. Então é uma a mais. Então, o que significa? Que eu tenho que começar com uma consoante, para não dar esse problema de repetir. Porque tem uma a mais, então ela vai ficar uma na frente e uma na primeira e outra no final. Ok? Então eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer por exemplo, vamos colocar aqui os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou começar com uma consoante. Qualquer uma. Então vamos lá. M, intervalo P. Vou colocar na ordem aqui. O outro aqui é o T. Não posso pôr o outro T junto, vai ficar o R. E o T aqui. Veja, quando eu começo com uma consoante, dá certo as vogais. Vou colocar a vogal aqui, olha. I, A, O e R. Muito bem. Então eu vou fazer os arranjos separados e depois somar. Vou chamar de arranjo das consoantes. O que ele é? O arranjo das consoantes, quantas consoantes tem? 1, 2, 3, 4, 5. Como se fosse só elas. Só que é 5 fatorial dividido, porque eu não posso colocar elas juntas aqui, né? No caso, os dois T's. Mas aqui, o que vai acontecer? Como ele é escalonado, né? Eu vou fazer escalonado, mas vai chegar uma hora que vai estar um T aqui e o outro T aqui, o mesmo T. Então é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E depois eu tenho o anagrama das vogais. Vogais não são só 4, olha, 1, 2, 3 e 4. Então é 4 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, como eu tenho separado esses anagramas, eu vou multiplicá-los para saber o resultado final. Então, o resultado final é as consoantes 5 fatorial dividido por 2 vezes o anagrama das vogais 4 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial, aqui é o 2 fatorial, vezes 4 fatorial por 2 fatorial. 2 fatorial eu sei que é 2. Então vai ficar 5 fatorial, 4 fatorial por 2. Esse 5 dividido por 2 são das consoantes. E das vogais são só 4. Então essa é a resposta. 5 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 2. E de elefante.